Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai, nós te damos graças, porque pelo seu Espírito nós podemos vencer a carne. Pelo seu Espírito nós podemos vencer o mundo. Vencer a vida que é orgulhosa. Vencer a vida que maldiz. Vencer a vida que aborrece e que é egoísta. Vencer a vida que tem mau sentimento de uns para com os outros. Vencer a vida que é sábia a seus próprios olhos. Dê graça para que possamos vencer por meio da cruz de Cristo, aplicando a sua palavra em nossos corações. Bendito seja o teu nome por este momento em que meditamos nesta palavra. Bendito seja o teu Espírito que nos guia a toda a verdade e que nos ensina todas as coisas espirituais. Temos a vida de Cristo e viver o amor sem hipocrisia e detestar o mal é viver a vida de Cristo. Em todas estas passagens, o que encontramos é o exercício da vida de Cristo através de nosso corpo mortal. Pois o amor cordial e fraternal é exercido e a honra é para os outros. Na verdade, o homem natural busca honra para si mesmo. Eleva o seu nome. Mas quando aprendemos a cruz de Cristo, nós preferimos honrar os outros e sermos zelosos de espírito, fervorosos de espírito. Esse é o segredo do crescimento espiritual, pois não é fervoroso de alma. Não é uma mente que ferve. A mente ferve quando a carne age, quando a carne está viva, quando andamos segundo a carne. Mas nós não somos fervorosos de alma. Devemos ser fervorosos de espírito. E esta é a grande diferença. Quando somos fervorosos de espírito, nós servimos ao Senhor e nos alegramos na esperança. Somente quando somos fervorosos de espírito é que somos pacientes na tribulação e somos perseverantes na oração. Nós compartilhamos as necessidades dos santos e praticamos a hospitalidade. Somente quando somos fervorosos de espírito é que abençoamos os que nos perseguem.
Abençoamos. Abençoamos porque sabemos que a Deus pertence a justiça. É por isso que no versículo 19 fala sobre a ira de Deus. Dá lugar à ira, no versículo 19, deixar com Deus cuja ira é justa, pois a ele pertence a vingança e a retribuição. Quando os outros erram ou pecam, nós não devemos entrar para julgar ou condenar, a não ser pela revelação direta do Senhor, pois que o próprio Senhor é quem vai retribuir, seja para o bem e seja para o mal. No versículo 15, nós devemos ter as emoções unidas. Nós fugimos dos que choram e somos tentados a fugir dos que têm problemas, mas devemos compartilhar os problemas uns com os outros e ter o mesmo sentimento. Em lugar de sermos orgulhosos, nós devemos ser humildes e de ser sábios aos próprios olhos. Nós devemos fugir de toda situação em que nós expomos sabedoria própria. Não devemos nos ofender. Versículo 17 diz que não devemos tornar a ninguém mal por mal. Não devemos ficar ofendidos quando os outros nos fazem males, mas devemos nos esforçar para fazer bem perante todos os homens. Se os homens são maus, nós não devemos ser. Se os outros falam mal, nós não devemos falar. Nós devemos vencer o mal com o bem. E diz o versículo 19 que nós não devemos vingar a nós mesmos, mas esperar no Senhor. Esta é a maneira de viver a vida de Cristo. Versículo 20. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim? E as coisas que estão aqui escritas é como que um resumo do que deve ser a nossa vida cristã. A nossa vida não deve brotar de nossa carne, nem de nossos pensamentos naturais e egoístas, mas tomando a cruz e negando a nós mesmos. A realidade em se alegrar com os que se alegram, de entristecer com os que estão tristes, de não ser sábio aos próprios olhos e ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. Que o nome de Jesus Cristo e o Espírito Santo prossiga nos guiando a toda a verdade, para que vivamos a vida de Cristo e não a nossa própria vida. Só assim nós não seremos vencidos pelo mal, pois o mal é a nossa própria mente, é a nossa própria carne. Esta é a razão de Jesus ter dito para negarmos a nós mesmos. Nós não somos boa pessoa. Não há nenhuma boa pessoa na carne. Pelo contrário, se houvesse uma boa pessoa na carne, esta pessoa não precisaria de Cristo. Mas ninguém pode se salvar sem a cruz de Cristo, sem participar e ser esmagado na cruz com Cristo. Bendito seja Jesus por tão grande e maravilhosa salvação. Amém.